Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Isaac, eu sou psicólogo e nós estamos no canal Mentes Sem Fronteiras. Este eu acho que é o sexto vídeo, se eu não me engano, e estamos aí com uma sequência de vídeos falando sobre comportamento, mudança de comportamento, cérebro, emoções, pensamentos. Vai ser uma série aí de vídeos para ajudar todos vocês aí a mudar hábitos, mudar comportamentos, atingir objetivos, bater metas na vida pessoal e na vida profissional. E neste vídeo a gente já vai entrar aí como mudar de fato o comportamento. Mas vamos fazer alguns comentários aqui, tá bom? Gente, é o seguinte, você só se dá conta, né? A gente só se dá conta que a gente é escravo dos condicionamentos do nosso corpo e dos condicionamentos de nossa mente. Você só percebe isso no dia que você diz assim: vou mudar meu comportamento, vou ser uma pessoa diferente. Vou ser alguém melhor, vou me alimentar melhor, vou perder 10 quilos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você pensa um monte de coisa, um monte de coisa legal, né? Você tem muitas boas intenções, muitos pensamentos positivos, mas na hora de você pôr em prática, aí você percebe, obviamente não são todas as pessoas, mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria percebe que mudar não é algo tão fácil. É muito mais fácil pensar na mudança do que realizar a mudança. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Todo mundo acredita que tem livre-arbítrio, todo mundo acredita que tem autodomínio, todo mundo acredita que tem vontade própria, tem vontade sobre o próprio corpo, tem vontade sobre as próprias emoções, sobre a própria mente. Todo mundo acredita nesta mentira. Isso não é verdade. Você não tem livre-arbítrio. Você não tem autodomínio, você não tem força de vontade. Você não tem. O quanto antes você entender isso, aceitar isso e trabalhar isso, o quanto antes você fazer isso, melhor no seu processo de mudança, no seu processo de mudar, seja lá o que você quiser na sua vida. Quanto antes você entender isso. Todos nós carregamos essa crença de que temos livre-arbítrio, que temos liberdade de escolha. Bem, você até pode escolher o melhor para você. Você até pode criar na sua cabeça um monte de pensamentos positivos e você até pode criar todo um planejamento de como criar a vida perfeita. Mas na hora de pôr a mão na massa, na hora de pôr isso em prática, de realizar isso, aí a ficha vai cair que não é tão simples assim. Desde já aprenda uma coisa. Você não é o que você pensa, você é o que você faz. Pensar todo mundo pensa. De boas intenções, né? A gente já sabe esse ditado, de boas, mas não vou falar nenhum nome porque não é legal. De boas intenções, né? Aquele lugar tá cheio. Agora, de ação, atitude, realização, isso é que é difícil. Então, acabe logo com essa ilusão de que você tem livre-arbítrio, de que você tem autodomínio, de que você tem vontade sobre o seu corpo. Chega 8 horas da noite, você pensa assim: amanhã eu vou calçar o tênis, amanhã eu vou calçar o tênis e 6 horas da manhã eu vou sair para andar ou para correr. Beleza. Você coloca o tênis ali perto da cama, dorme. Quando é no outro dia, você abre o olho assim meio que cheio de sono ainda, olha pela janela, tá meio nublado, tá um ventinho frio, aí você, não, amanhã eu faço isso. Isso é o que acontece com o ser humano. Então a gente tem que entender isso melhor, porque mudar hábitos, mudar comportamentos, criar uma identidade melhor, criar uma personalidade melhor, criar uma vida melhor,
criar uma empresa, criar bons relacionamentos, criar qualquer coisa passa por você ter e desenvolver o autodomínio, desenvolver a vontade própria. Você precisa falar uma coisa e se comportar de acordo com essa coisa que você determinar. Pensamento, emoção e ação devem estar alinhados na mesma direção. Pensamento, emoção e ação. Se você não alinhar essas três partes, esses três componentes, você não vai atingir o resultado que você deseja. Ok? Então, desde já, destrua a ilusão do livre-arbítrio e comece a trabalhar isso. A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que corpo e mente são dois polos de uma mesma estrutura. Você é um mecanismo psicossomático. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista neurológico, você é um mecanismo psicossomático. Você é mente e corpo. E esse mecanismo ele funciona já de forma automática, de forma involuntária. As pessoas não têm domínio sobre esse mecanismo. São anos e anos de condicionamento, são anos e anos de hábitos, são anos e anos de um padrão comportamental, de um padrão mental, e esse padrão se transformou em um mecanismo involuntário. Pessoal, está um barulho aqui porque eu estou no 30º andar e está ventando muito hoje, não sei porquê, o inverno ainda está longe, né? Está ventando muito, eu estou no 30º andar e está um barulho aqui na janela por conta do vento. E como eu não faço edição de vídeo, eu não faço edição, tá, pessoal? Não tenho tempo para ficar ali, né, fazendo tudo bonitinho, tira uma coisa, coloca outra, eu não tenho tempo para ficar editando. Então já sabe, tá? Se tiver algum barulho aí, se o áudio não ficar tão bem, é porque o vento está fazendo esse barulho. Mas voltando aqui, você é um mecanismo psicossomático que funciona de maneira involuntária e automática. O que significa isso? Significa que ele funciona já de forma mecânica, seu corpo e sua mente. Se você tem aí 30 anos, se você já tem 30 anos, eu nem vou dizer 40, 50, 60, 30 anos. Se você tem 30 anos, você é um conjunto de comportamentos memorizados no seu cérebro, no seu sistema nervoso. Se você tem 30 anos, você é um conjunto de comportamentos, de condicionamentos, de hábitos memorizados no seu sistema nervoso que funciona de forma mecânica e automática. E no dia que você diz assim, vou mudar, aí você entra em conflito com todo esse condicionamento que está na memória do seu sistema nervoso. E a gente precisa ter um conhecimento sobre isso, porque senão você começa uma mudança, não consegue mudar, aí vem a insatisfação, vem a frustração, vem um sentimento de fracasso e depois vem a ideia. Ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu não mudo. É o meu destino, eu vou ser sempre assim. Então, quando você tem um conhecimento deste mecanismo que está aí, esse mecanismo psicossomático, quando você tem esse conhecimento, você tem mais poder sobre isso. E você passa a mudar mais, e você passa a ter mais condições de mudar isso. Observe o mundo à sua volta. Observe as pessoas à sua volta. Uso de drogas, vício em determinados alimentos, vício em açúcar, vício em chocolate, vício em comer, cigarro, vício em determinados maus hábitos. Observe as pessoas à sua volta, a quantidade de compulsões, a quantidade de comportamentos autodestrutivos que você vê nas pessoas. Os mais comuns é drogas,
vício em açúcar, em chocolate, em compulsão por comida, aí você vê a obesidade, que são problemas comportamentais, falta de autodomínio. Só para você ter uma ideia de como as pessoas não têm livre-arbítrio, de como as pessoas não têm este autodomínio, esse domínio sobre o próprio corpo, esse domínio sobre a própria vida, as pessoas não têm, é só você olhar em volta. As pessoas estão cheias de maus hábitos, de vícios, estão se destruindo, estão envelhecendo precocemente por conta disso, vão morrer mais cedo, elas sabem disso, mas não conseguem mudar. Às vezes tentam mudar, mas aí a mudança não é efetivada, e aí vem aquela velha crença, aquela velha ideia. Eu sou assim mesmo, não tem jeito, e eu vou aceitar isso. Aqui não, aqui a gente vai mudar isso. Aqui a gente vai entender melhor essa questão. Observe as pessoas que sofrem com depressão. Observe as pessoas, e só um parêntese, né? A depressão é uma doença que a cada ano dobra no mundo. A depressão é uma doença que a cada ano dobra. Um mundo cada vez mais confortável, um mundo cada vez mais tecnológico, mais científico, um mundo cada vez mais cheio de comodidades, um mundo cada vez mais confortável. A depressão a cada ano dobra o número de pessoas com depressão. O transtorno de ansiedade dobra. Por que isso? Não tem nada a ver com o mundo à sua volta, tem a ver com você, com a sua mente. Tem a ver com as suas escolhas, com o seu modo de vida. Mas vamos pegar a depressão, por exemplo, né? Como exemplo. Veja a depressão. A pessoa tem pensamentos negativos, a pessoa tem informações na memória do cérebro que veio lá da infância. A pessoa tem pensamentos negativos lá da infância, crenças negativas lá da infância. A pessoa teve um programa mental muito limitado lá na infância, e essas informações na memória do cérebro da pessoa leva o cérebro a se comportar de determinada forma, leva o cérebro a produzir determinadas substâncias químicas. Essas substâncias químicas vão influenciar o corpo da pessoa, e o corpo da pessoa vai se sentir da mesma forma, vai se alinhar aos pensamentos que ela tem, aos pensamentos negativos. Então, mente e corpo, olha aí o fator psicossomático, mente e corpo funcionam de forma integrada. Pensamento negativo leva o corpo a se sentir mal. O pensamento negativo influencia o corpo a se sentir da mesma forma, a se alinhar com o pensamento. Você não vê uma pessoa depressiva cheia de energia. Você não vê uma pessoa depressiva cheia de alegria, cheia de energia pela vida. Você não vê a pessoa depressiva vibrando pela vida. Você vê a pessoa depressiva mal, sem energia, apática. Você vê a pessoa depressiva dessa forma. Por quê? Porque o corpo dela entra em ressonância com os pensamentos que estão na mente. Pensamento e fisiologia se alinham. Mente e corpo funcionam de uma forma integrada. Você não é só a sua mente, você não é só o seu corpo, você é um todo psicossomático. Então a sua mente influencia o seu corpo e o seu corpo influencia a sua mente. O que acontece na sua mente influencia o seu corpo, o que acontece no seu corpo influencia a sua mente. Por isso que os orientais que cheios de sabedoria, gosto muito deles, por isso que os orientais, eles praticam yoga e meditação. A meditação é o quê? É você influenciar o corpo através da mente. O yoga é o quê? É você influenciar a mente através do corpo. No yoga você faz determinadas posturas, no yoga você faz uma respiração equilibrada, e isso vai influenciar a paz mental. E a meditação, você vai gerar um equilíbrio mental, uma serenidade mental que vai influenciar o corpo. Então, o yoga e a meditação
o trabalho do corpo com a mente, você trabalhando corpo e mente, você chega a resultados muito mais rápidos e muito mais efetivos, trabalhando as duas coisas, corpo e mente. A questão é que, quando você vê um oriental sentado naquela posição de meditação, quando você vê um oriental sentado naquela posição e meditando, e você fica assim, poxa, eu vou aprender a meditar também. Quando você vê aquele oriental ali por horas, horas, meditando, né? Naquela posição, sentado, perna cruzada e tal. O pai dele fazia isso, fez isso a vida toda. O pai desse oriental passou a vida toda meditando. O avô desse oriental passou a vida toda meditando. O bisavô desse oriental passou a vida toda meditando. Moral da história: a genética desse cara, desse oriental, tem uma informação na genética que diz assim, cara, pode se sentar aí nessa posição de lótus, que você vai ficar aí 5 horas sem problema nenhum meditando. Já está na genética dele. Aí nós, ocidentais, aí eu li em algum lugar que meditação é ótimo para ansiedade, vou meditar. Aí o cara todo empolgado, o ocidental, né, eu, você, todo empolgado, se senta, vou meditar. Com 1 minuto de meditação, suas pernas já estão dormentes, já estão formigando. Com 1 minuto. Aí você já começa, né, a inquietação. Com 2 minutos, as costas já estão doendo. Aí você já, com 3 minutos, você se levanta e diz assim, ó, bicho, eu vou assistir televisão, que esse negócio de meditar não é para mim. E realmente, você não tem a genética para meditação. Então a gente aqui, nós vamos trabalhar o corpo e a mente diferente dos orientais. A gente vai trabalhar o corpo e a mente da forma ocidental. A gente não precisa imitar os orientais. A menos que você queira, né, Isaac? Eu quero sentar naquela posição, aí você vai passar 10 anos só para se acostumar com a posição. Só para se acostumar com a posição, você vai levar 10 anos. Mas se você quiser, nenhum problema. Mas aqui a gente vai fugir um pouco disso. A gente vai trabalhar o corpo e a mente de uma forma diferente. De uma forma mais adequada para nós ocidentais. Já estamos com 17 minutos e eu nem comecei. Eu nem comecei. E já estamos aí em 17 minutos, aí o vídeo vai ficar muito longo. Então é aquilo, pessoal. Quem já está aqui acompanhando o canal já sabe. A gente vai dar continuidade a esse vídeo, a esse assunto no próximo vídeo, mas eu quero que você já comece a refletir sobre isso. O que acontece à sua mente repercute no seu corpo. O que acontece no seu corpo repercute na sua mente. Então comece já a pensar sobre, vou começar pelo corpo. Comece a observar suas posturas. O seu corpo está aí, o seu corpo traz inúmeros condicionamentos. O seu corpo está cheio de condicionamentos que você foi formando aí ao longo dos anos e nem percebeu. O seu corpo tem uma maneira específica de respirar. Às vezes uma respiração mais curta, mais rápida, e você nem percebe isso. E essa respiração influencia totalmente os seus padrões mentais. O seu corpo tem já uma tendência a ter determinadas posturas, você se senta de um jeito ou de outro, sei lá, sua coluna às vezes não fica reta, fica curva. O seu corpo tem uma maneira já específica, né, condicionada de caminhar. Não, mas vai ficar longo o vídeo. Vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo a gente continua sobre isso. A gente vai trabalhar aí primeiramente o corpo para depois entrar na mente. Vamos preparar o corpo primeiro para que a mente mude com mais facilidade. No próximo vídeo a gente dá continuidade para não ficar tão longo. Se você está gostando do canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, clica aí no sininho para você estar recebendo aí a notificação de quando tiver um vídeo novo. Se você está gostando, se você está aprendendo com as informações que eu estou aqui compartilhando, se estiver gostando, deixa o like, compartilhe com os amigos. Se não tiver, sem problema. Ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Um grande abraço.